Muito bem, como estamos? Estamos começando agora a segunda temporada no programa Nos Bastidores com Marcelo Silva. Tem sido sensacional. Nós estamos na segunda temporada entrevistando os candidatos a vereadores da cidade de Rio Grande. Este ano, em 2020, temos aí uma gama de candidatos a vereadores e muitas vezes não há tempo e não há onde poderem divulgar os seus projetos, os seus planos. E para a população ficar bem informada, nós estamos abrindo esse espaço entrevistando os candidatos a vereadores da cidade de Rio Grande. Você que é candidato a vereador, se você ainda não passou por aqui nesse programa, aproveita, liga para nós, entre em contato no 981-072474. Está passando aqui na tela o telefone, entre em contato, fale conosco, talvez pelo Facebook, na página da TSR Produções, e venha também colocar aqui os seus projetos, os seus planos, tudo que você tem preparado aí, se eleito for, né? A população quer conhecer, quer saber quem são os candidatos deste ano de 2020. Olha, no programa de hoje estaremos aí entrevistando o candidato Helder Salvá, 14040, do partido PTB. Vamos à entrevista, fique ligado, fique conosco. Muito bem, estamos começando mais um programa Nos Bastidores, olha, segunda temporada, e nessa segunda temporada nós estamos abrindo espaço para os candidatos a vereadores da cidade de Rio Grande. E hoje, aqui junto conosco, nós temos o candidato a vereador Helder Salvá, 14040. Seja bem-vindo, Helder. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos os telespectadores, o pessoal que nos assiste pelas redes sociais, em casa, enfim, é uma grande oportunidade de vir aqui ser entrevistado pela tua pessoa e poder apresentar um pouquinho de mim como candidato para todas essas pessoas que estão ansiosas por mudança. Exatamente, inclusive, Helder, é interessante porque muitas pessoas têm entrado em contato conosco desde que nós começamos a gravar com os candidatos a vereadores, porque nós sabemos que em 2020, nós estamos com 300, quase 300, eu acho que 380 e poucos candidatos a vereadores. É muito candidato a vereador e a gente fica sem saber quais são os planos, quais são os projetos, o que realmente esse vereador, esse candidato tem planejado se eleito for, né? Então, esse programa tá vindo para isso nessa segunda temporada e hoje a gente quer saber de ti, Helder Salvá, que o espaço é teu hoje aqui. Quais são os teus planos, quais são os teus projetos, como começasse na carreira política, porque as pessoas às vezes só enxergam o candidato lá na TV por segundos, mas não sabem da história da vida, como é que as coisas aconteceram. Então o espaço está aberto. Como é que tu começou no mundo da política? Marcelo, primeiro eu vou fazer um parênteses. Claro. Dizer que já como fã da The Silvers, do vocalista que tu era, hoje eu sou fã agora do entrevistador, Marcelo, que legal. Que está com esse quilate aqui, e essa competência para liderar o programa. Então, parabéns. Legal, obrigado. Eu fico lisonjeado por poder me apresentar e poder dizer que eu divido a minha vida, vamos dizer, política em 4 fases. A fase anterior a 2016, onde eu era só o cidadão normal, sim, pai de família, trabalhador, advogado, praticamente cuidava da minha vida, do meu crescimento patrimonial, viajava, via jornal, via televisão, um cidadão normal rio-grandino, acompanhava as coisas pela televisão, pelo jornal, pela rádio. Comecei a ter a consciência de uma maior decisão política quando eu me senti afetado na zona de conforto, uma maneira até meio que egoísta, que foi quando se deu o episódio da lama no cassino por mais de uma vez, e em 2014 eu, que pratico o esporte de surf desde 13, 14 anos de idade, fiquei preso na lama. Então, a partir daquele episódio, eu quase morri, fiquei preso realmente, era o fenômeno natural dito, que estava num swell muito forte e que despejou muita quantidade de lama na nossa orla. E naquele dia, tudo que um surfista quer é uma pressão hidrodinâmica de onda boa, um mar propício para ondas, só que nós não tínhamos a ideia, nem imaginávamos a consequência de que uma catástrofe estava para acontecer, que acabou impactando quilômetros de praia.
Nesse dia fatídico, eu resolvi praticar a modalidade do meu esporte e fiquei preso na lama. O que acabou acontecendo? Eu fui retirado da lama, em exaustão, né? Fiquei com as minhas vias aéreas quase completamente obstruídas, e aquilo me deu um sentimento de tristeza, né? De quase morte, e eu quis estudar aquilo ali. Mas eu não fiquei sozinho com aquele sentimento, porque outras pessoas que vivem a praia, turistas, cassineiros, rio-grandinos, pelotenses, bagienses, que vêm final de semana, se sentiram também muito mal com aquilo. E nós resolvemos nos unir forças. E já tinha sido fomentado por pessoas a criação de um grupo que se chamaria SOS Cassino, pedindo socorro. Era a Praia do Cassino pedindo socorro. Sim. Um breve resumo, se criou o SOS Cassino, tá? Onde eu fui parte integrante como ativista, e começamos a querer estudar o porquê que acontecia aquilo. E aí foi se desenvolvendo uma análise mais profunda, mediante estudos mais certeiros e precisos na causa. Se verificou situações de antepassados, né, até que se viu uma dicotomia dentro da nossa universidade, onde uma etapa dizia, uma classe, né, um conjunto de experts entendiam que era natural, e outros entendiam que era, né, uma situação criada pelo homem, ou seja, pela dragagem. Sim. Nós combatemos isso, criamos movimento, instigamos o cidadão rio-grandino a participar da sociedade civil organizada, que, segundo historiadores, o SOS Cassino foi uma das maiores organizações da sociedade civil organizada até hoje em Rio Grande. Legal. Pacífica, com adesivagem, com panfletagem, com slogan claro, que nós não queríamos uma dragagem sem que fosse fiscalizada, sem que fosse monitorada, para que fosse tirada todas as dúvidas. Nós sabíamos, tínhamos conhecimento da importância de uma dragagem para o nosso calado do porto, nós sabíamos que a economia local também depende muito, né, do nosso porto, nosso superporto. Sim. Mas também nós não podemos aceitar, né, que um dano ambiental não seja explicado, não seja compensado, não seja compreendido na sua totalidade. Simplesmente diga, olha, isso aí é natural e acabou, né? E hoje a gente vê que países de primeiro mundo conseguem equilibrar. Ou seja, você tem a exploração, mas você tem o controle de dano ambiental. E era isso que nós queríamos. Nós não queríamos que não tivesse dragagem. Não existiu isso aí jamais. Então fomentamos, entramos com ação judicial, conseguimos paralisar a dragagem, conseguimos fazer monitoramento. E hoje o processo ele foi arquivado, porque acabou a dragagem, mas continuam resquícios de que toda aquela situação que nós levantamos realmente é verdade. Sim. Chegou estudos dos traçadores, os traçadores estão dizendo que o produto que era retirado e largado no sítio de descarte estava contaminado e veio para a praia. E esses estudos estão todos dentro do Ministério Público Federal. E outra, se nós tivemos o embargo dessa dragagem, é porque subsídios, provas e indícios tinham para ser embargada a maior, então, obra do Brasil, que chegou a 450 milhões de reais, era a maior obra pública. Então, você veja que embargar uma obra dessa magnitude, né, não é por qualquer ideologia, é porque tinha subsídios, é porque tinha provas, é que tinha estudos contundentes que diziam, olha, o SOS tem razão. E nós brigamos pela praia, nós brigamos pelo turista, nós brigamos por uma praia limpa, nós brigamos por uma série de coisas que aí você pode bater no peito e dizer assim, viva o cassino o ano inteiro. Sim. Ao contrário disso, você não vai ter um cassino sadio, né? Essa foi a minha primeira fase. A segunda fase foi quando eu disse assim, olha, alguém vai cooptar isso na política.
alguém vai levantar essa bandeira porque vão dizer o seguinte, ó, você viu a parte ecológica, né? É uma bandeira aí que pode ser explorada. Então, em vez de deixar alguém de fora assumir aquela identidade que não seria verdadeira, que não teria se comprometido com a causa desde o início, nós dizemos o seguinte, olha, alguém do SOS Cassino, alguém dos integrantes, alguém da sociedade civil organizada que está indignada com a situação, quer desabrochar para a política, quer levantar essa bandeira e bater de frente, aí vem o medo do desconhecido, o medo daquela sujeira que a gente escuta na televisão, aquela perseguição, aquele medo de revanchismo, etc. E foi aonde todo mundo começou a ficar meio assim, ó, não, pois é, eu tenho ocupação, eu tenho isso, até outros dizerem, eu tenho medo. E eu assumi, eu sempre fui um cara muito linha de frente, e basicamente eu digo, não, então eu vou. E a coisa foi meio que ao natural. A primeira entrevista dada pelo SOS Cassino em um movimento, na praia, um protesto, os meus amigos, os conhecidos, tudo do grupo, me indicaram para dar a entrevista, né? Meio que me direcionaram. E eu fiquei de porta-voz do grupo. Então a primeira mídia oficial do grupo foi, né, transmitida por mim, eu fui entrevistado e falei em nome do grupo, né, e posteriormente em nome da sociedade civil devidamente organizada. Isso para mim acabou com certeza me dando expressão política. Automaticamente. Né? Exato, você está brigando por uma causa. E eu disse, bom, então se ninguém quer, como eu fui interlocutor dessa causa, como essa causa é bonita, ela é merecedora, ela é verdadeira, eu vou para a política, né? Eu vou pro tudo ou nada, eu vou pro sacrifício, né? E a gente conseguiu, na época, um partido, uma sigla que nos aceitou, porque você precisa de um partido político, sim, né? Que nem uma pessoa precisa da casa para dormir, para habitar, seja ela apartamento, kitnet, mansão, uma casa humilde e simples, um político precisa de um partido para ser acolhido. E nós tivemos, o PTB teve essa hombridade de me escutar, de oferecer a sigla como um meio e ferramenta para que se ingressasse na política. A partir dali, fui lançado, né, em 2016 para a Prefeitura de Rio Grande, nunca tendo ocupado nenhum cargo na política, nunca tendo sido filiado a nenhum partido político, nunca tendo sequer comentado na esquina sobre política. Eu vivia na minha zona de conforto. E aí eu digo assim, bom, eu acho que eu tenho conhecimento de causa, porque eu estudei a parte do dano ambiental, eu sou advogado, eu sou ativista, eu sou natural de Rio Grande, moro no cassino, amo o cassino, e eu quero brigar. Então nada melhor que tu brigar, né, por aquilo que tu gosta, por aquilo que tu faz, sim, né, com um comprometimento verdadeiro, com que vem é o natural, né, não é por obrigação, não é por dinheiro e não é por vaidade. Nós fizemos uma campanha bonita, limpa, eu tive praticamente 7.000 votos. Aí veio a terceira fase, né, nós tivemos uma boa expressão política, mas não ganhamos, né, a eleição. Mas automaticamente as pessoas disseram, poxa, fizesse um trabalho bacana, gerou uma consciência ambiental, não para com o trabalho. E a gente continuou se perpetuando, alastrando, né, para outras causas, outros problemas, sendo que a situação dragagem continuava. Sim. E chegou, veja que a coisa foi galopante e o tempo é um sopro, que de 2016 a 2018 eu já estava com uma outra etapa eleitoral na frente. E eu fui convidado a vir para deputado. Participei do pleito como deputado e praticamente mantive a mesma votação. Então quer dizer que o Helder Salvar já tinha conhecimento de causa ambiental, já tinha sido aprovado, né, e testado nas urnas,
e vinha mantendo uma expressão política de aceitação favorável. Sim. Ou seja, poxa, tu tens um número de pessoas que são fiéis que estão acreditando, no teu trabalho, na tua proposta, né? E agora, estamos na quarta fase, por isso que eu digo que de lá para cá houve um delay, né? Rio Grande, infelizmente, tem uma cultura bem mais tardia, as coisas vão chegando, né, da capital para Pelotas, depois vão chegar em Rio Grande. Então, o delay que eu digo na política é o quê? Nós estamos hoje com aquele sentimento latente de mudança. Nós estamos com aquele sentimento e aquele conhecimento de que realmente o que aquele rapaz lá, olha o que Salvar falou, olha o que o Helder falou, aconteceu. E as pessoas estão dizendo assim, ó, poxa, eu me arrependi de não ter votado em ti porque eu achei que tu não tinha chance. E agora já estão me chamam no privado, me chamam no WhatsApp e estão aderindo, muitas vezes dizem assim, olha, não posso aparecer. Sim. Né? Eu sou figura pública, eu sou figura conhecida, eu sou funcionário, eu sou isso, aquilo e tal, mas eu estou contigo. Né? Pô, por favor, apaga a mensagem, eu vou apagar aqui e tal. E aquilo vem criando uma expectativa que emociona, chega a arrepiar, porque é uma engrenagem que vem fechando e vai te impulsionando. Sim. Então parece que esse período todo meu, da quarta fase, foi aquela coisa que me jogou para trás para me impulsionar para frente. Esse sentimento de mudança, ele sendo latente, faz com que a gente realmente se impulsione, que a gente realmente se motive e queira dar mais ainda de si. Aí sim entra naquela fase assim, ó, pô, então eu quero projetar mais, eu quero desenvolver a cidade, eu quero trazer essa experiência que eu tenho de ativista, de advogado, da maturidade política, né, para aquilo que está faltando em Rio Grande, ou para aquilo que Rio Grande regrediu. Sim. Né? E eu te aproveito então, Helder, e te pergunto, porque dentro da tua própria vida particular como advogado, e depois como ativista, existe toda uma questão de fiscalização que tu fez lá na Praia do Cassino. E aí eu vou trazer para os dias atuais agora, que tu estás de candidato a vereador de Rio Grande. Tu fez todo esse processo em 2014, tu recém comentou sobre isso, começou em 2014, e o público e o povo todo está um pouco desgastado da política que existe no nosso país, né? Infelizmente, né? E com essa fiscalização que tu fez há um tempo atrás e continua fazendo até hoje, em relação à Praia do Cassino, SOS Cassino, né? Isso. Eu tenho certeza que as pessoas que estão vendo a nossa entrevista estão se perguntando o que eu estou me perguntando aqui. Eu acredito, e acredito de coração, que eu sei a resposta, mas eu preciso te perguntar que as pessoas também acreditam que querem saber isso. Estando lá na Câmara, né? Quer dizer, eleito, essa fiscalização que foi feita tão firmemente na época e tem sido até hoje, nessa área específica ambiental, ela vai acontecer de uma forma migrando para outras partes também, dentro da Câmara de Vereadores, quer dizer, fiscalização mesmo, séria, porque recebo, ainda mais agora que nós estamos fazendo as entrevistas com os vereadores, tenho recebido muitas mensagens e isso tem sido um tema muito marcante, e sempre a mesma pergunta, precisamos de alguém que esteja lá fiscalizando, fazendo as coisas acontecer, mas principalmente fiscalizando, porque aqui na cidade de Rio Grande todo mundo sabe, valor X que veio para a cidade para tal coisa, não chegou, ou para onde foi, o portal da transparência, que às vezes me parece não ser tão transparente, essa fiscalização, o que o Helder Salvar pensa a respeito disso, como ele vai agir estando eleito agora em 2020? Compreendi, é uma ótima pergunta e também eu agradeço a oportunidade de falar diretamente para quem está nos assistindo, explicando. Primeiro, o Helder Salvar é uma pessoa resolvida patrimonialmente. Eu tenho meu patrimônio, né? Eu tenho um patrimônio, eu tenho meu empreendimento. Então, assim, graças a Deus, a minha vida financeira é tranquila.
E muitas pessoas que vão ou entram para a política, eles buscam uma situação de crescer o patrimônio, Sim. de construir um patrimônio dentro da política. Então fazem da política um trabalho, né, em benefício próprio e se esquecem que eles estão ali como representante do povo. Exatamente. Então eu acho que o primeiro passo, eu tenho qualificação. Tá? Então eu tenho vários cursos, eu tenho capacidade profissional de mercado, porque são 26 anos de advocacia, eu sou empreendedor, ou seja, eu dou emprego, eu sei o que é o anseio de a gente ver pessoas largando um currículo e não tendo qualificação e não tendo emprego, né? Ou não se tendo oportunidade, pessoas indo embora de Rio Grande. Isso tudo me fez, mesmo com essa crise toda, continuar investindo em Rio Grande. Né? Eu poderia pegar o meu patrimônio e ir embora para Santa Catarina, ir embora para outro lugar. A minha esposa, graças a Deus, porque assim, eu não construo nada sozinha, não tenho essa vaidade. Eu tenho uma família também bem construída, né? Constituída, firme, sólida, que agrega. Então essa engrenagem me faz ter essa tranquilidade de dizer assim, bom, se eu tenho meu lado patrimonial seguro, não tenho que me preocupar com as minhas contas, isso aqui e tal, o que eu vou fazer para a política? Eu vou fazer aquilo que eu, como cidadão, também estou revoltado. Sim. Ou seja, eu quero estar no lugar daquela pessoa lá, sentadinha no sofá, dizendo assim, ó, poxa, tem alguém fazendo por mim. Me representando. Me representando. Só que eu não tenho. Sim. Como o cidadão lá que nos assiste, diz assim, mas a gente não tem ninguém. A gente tem pessoas que mentem pra gente, mentem descaradamente. Né? É o falso carneiro, né? Que está escondidinho ali num manto e tu vai tirando a lã e descobre que tem um lobo ali, né? Disfarçado. Então, na realidade, assim, ó, é crime roubar, por exemplo, da saúde. É crime. Eu não consigo imaginar, não consigo conceber você passar por uma pandemia e ver tantos casos de corrupção, né, de desvio de dinheiro. Você está tirando de pessoas que estão destruindo famílias. Sim. Entende? E isso tem que ter fiscalização. Eu acho um absurdo você ter causas. Vamos voltar para um pouquinho para a parte, né, de atribuições de um vereador. As pessoas chegam e dizem assim, olha, vereador, você vai conseguir um emprego para mim? Olha, vereador, você vai calçar minha rua? Olha, vereador... As pessoas precisam entender o que é a atribuição de um vereador. O vereador, ele não está ali para fazer a vontade das pessoas de coisas que não são da atribuição dele. Ele tem que fiscalizar para que aquelas pessoas tenham saneamento, que seja cumpridas as leis, para que haja um controle de tudo que o executivo municipal ou a Casa Legislativa preparou através de políticas públicas que sejam realmente efetivadas e aplicadas em benefício ao cidadão, ao povo. Só que o que nós temos hoje? Nós temos uma cultura assistencialista, viciada, que de ciclos em ciclos, né? Ou seja, de 4 em 4 anos, ela sai para a rua, ela usa a máquina pública em obras, a cidade vira um canteiro de obra, e se toda a cidade fosse administrada, né, durante os 4 anos, como é nos últimos 6 meses, nós seríamos uma potência. Exatamente. Porque nós temos canteiro de obra em toda a cidade, em todas as eleições. Não vamos falar nessa ou na outra, vamos falar em todas as eleições. Sim. E vamos falar numa situação macro. Vamos falar em todos os municípios, em todos os estados no Brasil. Por quê? Porque é uma cultura. A gente tem que... Sim, a gente tem que cortar essa cultura. E quando a gente fala em cortar, a gente fala em mudança. O espírito de revolta daquele cidadão que sai fora do sofá e diz assim, eu preciso fazer alguma coisa. Então o meu comprometimento com aquele cidadão que está lá sentado, está nos assistindo, é tentar representá-lo, dizer assim, olha, não preciso constituir patrimônio porque eu já tenho patrimônio formado. Eu quero te representar porque até hoje eu não fui representado.
E não tendo um representante, eu vim dar a cara a tapa, como eu fiz lá no SOS Cassino, que eu fui brigar, que eu fui ameaçado de morte, né? Que muitas portas acabam se fechando. Então, eu estou dando de mim de novo a cara a tapa, cortando na carne, para poder trazer projetos. Sim. Projetos de política pública, que não é o nome da rua que vai te melhorar a tua qualidade de vida. Não é te dando um sacolão que eu vou melhorar a tua qualidade de vida, porque aquele sacolão ali acabou, aquela passagem de você foi daqui até lá, ela é pontual, ela é assistencialista. Depois disso, no outro dia, tu vai estar com fome de novo, ou tu vai precisar de uma passagem. Então eu preciso fazer com que a cidade tenha políticas de fiscalização, e fiscalizando já a própria casa, para que não haja conchavos, para que não haja aquela política da troca, da permuta, né, para se auto-beneficiar. A velha política, né? Exato. Fiscalizar o município quando é no executivo. Todo prefeito tem, não interessa se é da coligação, não interessa se é da oposição, ele é prefeito, ele é a pessoa, o gestor máximo do município, da cidade. Então ele tem que ser fiscalizado. Entende? Então as pessoas têm que entender que a atribuição de um vereador ela é muito maior, ela é tão quanto importante de quem está no executivo. Sim. Se tivermos um representante idôneo, que tenha capacidade, que saiba fazer projetos, ou seja, e se ele não souber, se ele tiver a boa vontade de copiar projetos em outros municípios que dão certo, já é uma dádiva. Né? Então, é isso que a gente precisa, do bom político. É aquele bom político que vai trazer, que vai fazer, que vai se dispor, não por troca. Sim. Nós estamos, neste ano de 2020, Helder, conhecendo alguns vereadores que já passaram por aqui, outros vão passar, e conhecendo as histórias, vendo seus projetos, seus planos, né, as suas propostas. E antigamente, vamos falar das eleições passadas, né, porque essa está acontecendo nesse momento, mas as eleições passadas nós vimos muitos candidatos sem saber a sua proposta, não sabia o que realmente ia fazer, mas ele estava ali porque ele queria entrar, porque ele tinha outras ideias, outras coisas, quer dizer, o intuito dele mesmo era outro, né? E acredito que, como eu te falei, muitas pessoas têm mandado mensagem para nós, procurando e estão procurando candidatos que tenham uma proposta, algo definido, algo que, bom, normalmente a gente vê, e eu via durante as outras eleições, tu ia falar com um candidato, o que o candidato dizia? Não, eu vou cuidar da saúde, segurança, aquela história toda que a gente já sabe. O tripé, básico. E aí... Mas, na verdade, não saía nada daquilo ali. Ele até era eleito e, a partir do momento que ele assume, aquilo tudo deixou de existir. Muitas vezes, vários já nos relataram isso, que procuraram vereadores na Câmara, marcaram horário e o vereador não compareceu para atender aquela pessoa, nem para ouvi-la, né? Então, esse descaso todo com a população é que fez com que o pessoal desacreditasse. E esse espaço que nós estamos tendo já está chegando ao final. Eu quero deixar para ti falar as tuas propostas, aquilo que tu tem programado, se eleito for, e vou te pedir algo que é falar para essas pessoas que têm mandado mensagem para nós sobre como tratar essas pessoas, porque infelizmente eu acredito, não estou falando generalizando, não estou falando de todos, claro que não, mas muita gente reclamando que às vezes não são nem bem atendidas pelos vereadores que lá estão, que a gente sabe que recebem um salário para fazer esse trabalho e que muitas vezes não dão nem resposta para o público, né? O microfone está aberto, a câmera está aberta, o tempo é teu. Marcelo, e você que tá me escutando aqui, é bem simples. O cidadão que quer se tornar político e quer representar alguém, ele tem que ter uma situação principal de tudo, respeito com aquele que confiou nele, que votou nele, que endereçou, botou o voto na urna e disse, olha, tu vai me representar. É como se fosse uma procuração, né, do povo, do eleitor, para aquele cidadão político. Então eu falo procuração porque, na realidade, né, por uma maneira coloquial de a gente exemplificar a coisa. Então eu estou te dando procuração, né, salvar para tu poder fazer alguma coisa por mim.
E eu sempre digo, e vou sempre dizer, eu não vou conseguir resolver todos os problemas. São N problemas. A cidade ela vem numa bola de neve de problemas. Mas eu posso me comprometer com você, eleitor, contigo, Marcelo, com todas as pessoas que estão nos escutando, em dar tudo de mim. Sim. Dar toda a minha boa vontade e o meu conhecimento. Por quê? Porque eu não tenho outra preocupação. Eu acho que perto dos meus 50 anos de idade, meus 49 para 50, né, bem vividos, bem estruturados, eu tenho algo mais a contribuir. Então, eu acho que eu acumulei maturidade, eu acho que eu acumulei conhecimento suficiente para levar ele não só para a teoria, mas para a prática. Sim. E hoje as minhas propostas, elas são voltadas dentro da área, por exemplo, ambiental, do ativismo, quando a gente fala em turismo, né, que é uma das bandeiras de todos os políticos. Não vamos citar nomes por uma questão de ética, mas todos os políticos têm na sua cartilha, nos seus banners, né, nas suas lives, o turismo como um dos pilares. Tá certo. E eu já falava isso em 2016. Se pegar meu plano de campanha, meu projeto de governo de 2016, eu já falava isso. Por que a gente tem que falar em turismo? Porque a gente é cercado de água por todas as partes aqui. Nós somos uma península. Olha que potencial hídrico para esportes aquáticos, né? Para velejo, para natação, né? Para pedalinho, para caiaque, para surf, campeonatos, velejo, windsurf, campeonatos de pesca, passeios náuticos. Quer dizer assim, ó, olha quanta coisa que você pode explorar. Porque eu conheço, eu posso dizer assim, ó, dentro da minha experiência, eu sou um cara viajado, eu conheço o Brasil. Então, seguido, né, na minha timeline do Facebook, eu posto fotografias viajando aqui e ali, e eu vou cooptando essas ideias, e eu digo assim, por que nós não podemos ter na nossa cidade? Se a gente tem potencial geográfico para isso, sim, nós temos condições de ter isso, falta boa vontade. Então, a gente fica só na vontade de ter, né? Então, não temos a boa vontade e temos vontade. E por isso a gente diz, aqui não tem, aqui tinha e tal, a gente tem que parar com esse discurso. E dentro da parte ambiental eu vejo, nós temos uma praia vasta, são quilômetros e quilômetros de extensão, que durante o veraneio, no ponto, praticamente no ápice, né, do turismo, nós temos pontos de praia da orla que são periodicamente, na época de veraneio, interditados. Exatamente. Todos os anos. Mas olha, desde que eu me dou aí por meus 20 anos de idade para cá, sempre temos os veraneios interditados. Por quê? Por esgoto cloacal ou água servida, que são largados clandestinamente nos riachos do Cassino, Arroio do Gelo, Arroio da Querência, do ABC, etc., né, na Iemanjá, e vão direto para onde? Para o mar. Aí você pega e diz assim, olha, vamos desenvolver o cassino, vamos fazer o turismo e tal, sem cuidar desse ponto. Aí chega o turista, água fedida, você toma banho no meio de coliformes fecais, né? Ou seja, eu posso dizer aqui, tomar banho na merda, que seria realmente isso, tá? Ou quem é que vai vir para ficar numa praia dessa? Você vai confinar o pessoal ou para um lado ou para o outro porque o centro está contaminado. E fora isso, né, o turista vai olhar e dizer, não vou vir para essa praia. Essa praia aqui, pô, de novo tá assim, eu vou pegar uma doença de pele, eu vou pegar algum outro problema, né, gastrointestinal, eu vou ficar nesse odor ruim aqui, não quero ficar aqui, eu vou embora. Quem é que sofre com isso? O comércio local. E o que é o comércio local? É o empreendedor e é o empregado. Se você não tem aquele fomento ali, você vai quebrar o comércio local. Então, nada mais, a gente fala muito em profilaxia, prevenção. Por que as autoridades, por que não há uma maior fiscalização para que não haja esse tipo de problema nos riachos? Então, falta fiscalização. Sim. Lixo na praia. Temos os lixão, temos que ter uma fiscalização. Fora isso, né, a gente tem a situação da causa animal. A causa animal é uma causa que eu também venho abraçando há muito tempo e sempre abracei no anonimato. Nunca levantei bandeira, nunca quis aparecer, né? Então nós temos um problema com a população animal muito grande. Como é que se resolve com isso? Boa vontade. Castração em massa, você tem que ter um controle, né? E uma das propostas é fazer com que a estratégia da família nos postos
de saúde, faça o monitoramento quando vai na casa, verificar os doentes, verificar qual é os problemas. Faça uma enquete, você tem animalzinho de estimação, não custa nada para aquela equipe que está ali, chega e diz assim, olha, você tem gato, tem cachorro, tem papagaio, está castrado, não está castrado, né? Quer castrar, vamos fazer um agendamento, está com algum problema? Isso é saúde. Isso é saúde, isso é um problema de saúde. Então a gente já tem direcionado uma coisa, falta. Então você teria o controle populacional, você teria controle de agendamento, né? Você teria a possibilidade de fazer uma política de convênio com veterinários particulares. A própria lei já sendo cumprida, né, sendo a pessoa multada por maus tratos ou presa por maus tratos, se fosse realmente denunciada. Então uma fiscalização em cima da lei existente. Porque se cria lei, mas não se fiscaliza as leis existentes, entende? Em síntese, uma fiscalização num torno da Casa Legislativa, do Executivo e dos problemas que causam, né, Rio Grande, saneamento e que giram em torno do cidadão rio-grandino. Sim. Buscar tudo isso, eu tenho certeza que a gente vai começar a ser atrativo e vai começar a buscar pessoas que querem novamente trazer um desenvolvimento, uma proposta para a nossa cidade. Legal, é isso aí que a gente busca, a gente espera que aconteça, né, com os candidatos que forem eleitos em 2020. Olha, hoje nós conversamos com Hélder Salvá, 14040. Hélder, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando esse vídeo vão ver, vão rever, enfim, vão conseguir conhecer um pouco mais do Hélder e saber aí quais os seus projetos, seus planos e principalmente essa parte da fiscalização. É onde a gente tem batido em cima e eu acredito que todo mundo está batendo muito em cima disso. Então eu só tenho que te agradecer. Mais uma vez o espaço está aberto para te dizer aí então o teu número, o pessoal votar. Manda um recado pro pessoal que está em casa para a gente poder encerrar a nossa entrevista. Você, meu irmão, minha irmã, cidadão, pessoa que nem eu, que está assistindo o programa, quer mudança, está revoltado com o sistema, dê uma oportunidade. Vai descobrir quem é o Hélder Salvá, vai na minha página, verifique no Facebook, verifique, me questione no WhatsApp, através das minhas redes sociais e vamos trocar uma ideia. Eu preciso escutar vocês, o anseio de vocês, tá? E eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, eu também gostaria de ter alguém que me representasse. E por isso, não tendo essa representatividade, eu tive que sair da minha zona de conforto. Eu conto com a tua ajuda, eu conto com a tua compreensão e com a tua vontade, teu espírito de mudança. Meu nome é Hélder Salvá, eu sou 14040 e uma mudança para Rio Grande. É isso aí, então, esse foi Nos Bastidores com Marcelo Silver, candidato Hélder Salvá, 14040. Olha, em breve voltaremos. A hora da mudança chegou, vamos salvar o que restou, pro Rio Grande desenvolver. Hélder Salvá é a sua escolha pra mudar e trazer um novo jeito de governar. Na urna você vai confirmar 14040.